Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Jonathan Williams, esse é o canal DevDrops by William. Nosso objetivo hoje aqui é trabalhar um pouco de front-end, tá? A gente vai criar uma tela de modal com alguns modais, tá? Uma forma dinâmica de trabalhar com modal, a gente não vai deixar ele fixo na tela, no, no index, vamos deixar ele numa classe. Agora a gente vai trabalhar com classe também. Então aqui eu já tenho meu documento classe, meu documento index. E a gente vai fazer ele chamar um modal distinto, ok? Vamos trabalhar com alguns modais aí. Primeiramente vamos montar aqui o nosso controlador para poder chamar um modal e posterior a gente vai ampliando essa parte, tá? Esse conhecimento que eu vou disponibilizar aqui, ele não serve só para isso, tá? Facilita a questão de trabalhar com muitas informações na tela, porém você pode aplicar em outras situações aí, ok? Conforme a sua necessidade. Então eu vou começar com o básico aqui. Vamos montar um HTML. Vamos botar aqui aula de modal. Ok. Primeiramente, eu vou incluir aqui dois links que eu vou utilizar, tá? Que seria um style sheet, é um CSS que eu já tenho pronto. Posterior eu posso disponibilizar, eu posso mostrar aqui na tela também para vocês. Componentes básicos, eu vou até abrir aqui. Então tem aqui, ó, CSS. Pronto. Então eu tenho um CSS que eu montei aqui com coisas que eu costumo utilizar, tá? Então eu tenho aqui ele formata todos os elementos no básico para mim. Então eu tenho uma classe container aqui para poder montar um painel mais centralizado. Tenho a linha padrão aí nos demais frameworks que eu já vi, tá? Uma call, um divisor ali, call 2, call 3, assim por diante, conforme eu utilizo aí, tá? Vocês podem personalizar o seu CSS também. A ideia aqui, pessoal, é que vocês tenham conhecimento, além de saber o que fazer, saber como fazer, tá? Por exemplo, quem trabalha muito com frameworks aí, tipo o Bootstrap, o Materialize, acaba pegando o material pronto já, mas não tem noção de como que funciona. Então a ideia aqui é a gente trabalhar do zero, tá? Então tá, esse seria o meu CSS básico, tá? A gente vai incluir mais coisas aqui no decorrer da aula, tá certo? Então vamos lá. Então eu tenho aqui o meu link chamando meu style, eu tenho o jQuery aqui também, e agora eu vou montar o restante do meu conteúdo aí, certo? Então eu vou montar aqui. Primeiramente eu vou incluir uma div, class container. Como vocês já viram ali, eu tenho uma container, certo? Ela é básica, então eu vou incluir aqui também um style. Vou colocar um background nela, white. Pronto. Nessa div eu vou incluir primeiramente uma linha. Vou incluir aqui uma div class linha e uma call. Certo. Pronto. Nessa call eu vou incluir um botão. Um button. Utilizando as classes que eu já tenho lá, então eu tenho o btn e eu tenho o btn azul. Eu sei que é um botão azul. Ok? Então eu vou chamar aqui primeira modal. Certo? Pronto. Então eu já tenho o meu botão, né? No meu index aí. Então eu tenho aqui, primeira modal, certo? Esse é o meu botão. Por enquanto ele não tem ação nenhuma, minha tela está bem simples. Vou colocar aqui no container, no body, style, só para a gente diferenciar ali, um background. Vou botar um sem, para a gente ter uma diferenciação aí. Pronto, essa é minha container. Para deixar mais bonito também, vou colocar aqui um height sem VH. Para quem não sabe, o VH aí é um view height, é o total da sua tela, tá? Então serve muito aí para quem está desenvolvendo e
tem diversas resoluções de monitores aí, né? Então ele pega o tamanho total da tela, certo? Pronto, então eu tenho aí a minha container aqui, o meu botão dentro de uma call, certo? E vamos continuar o desenvolvimento. Esse botão, ele vai chamar uma função no onClick no JavaScript. Então eu vou botar aqui open modal. Opa. Ok. Não vou passar parâmetro nenhum por enquanto. Então eu vou abrir o script aqui para a gente poder desenvolver a função. Então vou botar aqui function open modal. De momento eu não vou passar parâmetro nenhum, mas posterior eu vou passar sim. Certo? Então primeiramente eu preciso pegar aqui. Aqui é onde a gente vai fazer todo o desenvolvimento para chamar a modal, certo? De uma maneira bem legal aí. Vamos ver então. Primeiramente eu já vou colocar aqui que eu vou chamar a minha modal através do post, certo? E eu vou chamar ela na minha classe modal.class.php. Para quem não entende muito de JavaScript, essa função post, ele faz um post, né? Ele passa para esse documento aqui, através do post, os dados que eu inseri aqui. Então ele recebe 3 parâmetros, tá? Ele recebe a página, o documento que você quer enviar, para onde você vai enviar, os dados que você vai enviar através do método post, tá? E ele retorna uma função callback aqui. Então eu vou colocar aqui uma função callback modal e aqui eu vou deixar aguardando para a gente poder fazer o desenvolvimento. Então agora aqui a gente vai trabalhar com classes do PHP. Para quem não está familiarizado ainda, se tiver muita solicitação aí, vamos fazer uma aula só sobre classes, ok? Classes no PHP. Eu sou oriundo do Java, então eu trabalhei muito com classes, né? E realmente essa é uma coisa que facilita bastante o trabalho. Para mim, pelo menos, ele facilita muito o trabalho, né? Tu consegue organizar bem melhor o código e além de criar várias funções aí que tu consegue utilizar em toda a tua aplicação, ok? Não precisa replicar código, não. Utiliza sempre a mesma função. Então, primeiramente, eu vou criar uma função construct aqui. Agora eu explico por quê. Function, public function construct. Essa função não recebe nenhum parâmetro. Dentro dela a gente vai colocar um condicional if, vai verificar se o método existe, ok? Nesse documento, ou seja, está recebendo nesse documento aqui, e o nome do método. Então a gente vai passar aqui com um post, trabalhar só com um post nessa classe aqui, e eu vou passar aqui function. Então o primeiro parâmetro que eu preciso passar no JavaScript vai ser function, certo? Que seria a função que eu vou executar nesse documento aqui, ok? Então, se a função existir, se existir essa função no meu documento, ele vai fazer o seguinte, ele vai call user func, vai chamar a função para mim, passando as seguintes informações aqui, um array, tá? Um array contendo esse documento, então this, essa classe no caso, né? E vai passar o método post para mim, function, ou seja, ele vai varrer e vai verificar a função para mim, ok? Deixa eu só ver aqui, pronto, ponto e vírgula que não pode faltar no PHP de jeito nenhum. Então é isso, nossa primeira função, a função construct, ela já está feita, certo? Agora nós vamos chamar a segunda função, public function modal
principal. Sem parâmetro, ele recebe pelo post, certo? Então vamos lá. Então a gente já tem aqui uma escuta, uma função preparada. Muito importante, tá? Quando vai trabalhar com classe assim, e vai trabalhar com método construct, no final do documento aqui, você tem que chamar a sua classe. Então, new modais, para ele poder executar esse doc aqui. Ok? Vamos lá então. Aqui então eu tenho um método construct, que está guardando um valor em function, tá? Para ele poder executar a função conforme o nome que ela passar ali. Então, voltamos para o index. Aqui a gente vai colocar var dados, vai receber um array. Nesse array eu vou ter function, que eu vou receber o valor da função que eu quero executar lá. Então eu vou passar aqui modal principal, que seria esse valor aqui, vai receber nesse documento aqui em function. Então ele vai verificar, existe essa função com esse nome, modal principal? Aí vai localizar aqui, sim, existe modal principal. E ele vai executar essa função aqui para mim, certo? É desse modo que ele trabalha. Então o primeiro valor que eu tenho que passar, que está errado, function, pronto. O primeiro valor que eu tenho que passar sempre, tá? Quando eu for trabalhar com classe nesse método aí, eu preciso passar sempre a minha function, certo? E aqui eu vou retornar os dados em forma de array. Posso tirar aqui, pronto. Então, quando eu fizer o post, eu vou jogar para modal class os dados. O que tem nos dados? Por enquanto tem function modal principal, certo? No callback, ele vai me retornar o modal. Esse modal vai aparecer em algum lugar para mim. Dessa forma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou incluir ele no meu body. Porque a gente quer fazer é um modal, ok? Então eu vou incluir ele aqui, ó, append. Tá? Não pode ser HTML, porque senão ele vai apagar todo o resto do material que você tem em body, certo? Então tem que incluir em append e passar a variável modal, que é o que você vai retornar no seu documento modal class, certo? Por enquanto não tem nada, mas é o que ele vai retornar. Então, primeiramente, vamos fazer só de teste aqui e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um print R aqui, vamos passar o post, certo? E aqui, depois que ele fizer isso aqui, vamos comentar essa parte aqui. E só de teste vamos colocar um alert. E vamos passar modal. Certo? Vou salvar aqui. Vou salvar aqui. E vamos testar para ver se essa função construct está funcionando corretamente. Warning. Bom, deu um erro aqui. Vou verificar o que foi que aconteceu. Eu me passo o erro na linha 8. Então vou verificar aqui. Call user. Ele precisa de dois elementos para ser um array. É isso que diz ali, né? Vamos ver. Two members. Bom, aqui está o erro, pessoal. Eu coloquei o this como index e o function como valor. Isso está errado. Ambos são valores, certo? Então é assim. Eu passo this, vírgula, function, certo? Dessa forma vai estar correto agora. Vamos testar aqui. Pronto. Então está me retornando o array, tá? Onde eu tenho function, primeira modal principal, certo? É isso aí que eu preciso. Até aqui, tudo certinho. Agora eu vou tirar meu print R daqui. E vamos continuar o trabalho. Então, essa parte aqui, ela já está funcionando corretamente, certo? Então eu vou apagar aqui também. E agora a gente vai começar a trabalhar com o modal. Então a gente vai começar a trabalhar aqui dentro com o modal, ok? Dá para fazer de várias maneiras. Como eu já disse, a programação e desenvolvimento, ele é bom por isso. Tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Bom, então primeiramente eu vou montar um modal aqui, básico. Então do que eu preciso para ter um modal legal? Eu preciso de uma div, class. Eu vou botar aqui, ó. Eu não tenho essa classe ainda, tá, pessoal? Eu vou criar aqui. Então eu tenho modal background. Então eu vou botar modal back, certo? Que seria a tela cinza no fundo, para
bloquear o resto dos comandos ali, enquanto você tiver com a sua tela do modal aberta, tá? Então eu tenho o modal back, eu vou configurar esse style inicialmente aqui, depois eu passo lá pro meu CSS, só pra gente já ir enxergando aqui no desenvolvimento. Então tá, vou criar uma classe aqui, tá? Modal back, certo? Vou passar uns parâmetros aqui agora, vou passar uns valores. Então, o que eu preciso? Que ela tenha position absolute, certo? Preciso que ela tenha um width de 100 VW para ocupar toda a tela visível na sua largura, um height de 100 VH para ocupar toda o comprimento dessa tela na altura, certo? Eu vou botar um overflow só para garantir que ela não tenha mais scroll, né? Vou botar um vídeo. Pronto, vou botar um background color com RGBA. Vou botar da seguinte maneira: 25, 25, 25 e 0.4, que seria a transparência dela, certo? Também vou colocar uns index para garantir que ela fique acima de todos os elementos que tem na tela. Vou botar index 5, top, 0, para garantir que ela apareça bem em cima, left, 0. Pronto, vou botar um background color com RGBA. Vou botar da seguinte maneira: 25, 25, 25 e 0.4, que seria a transparência dela, certo? Também vou colocar uns index para garantir que ela fique acima de todos os elementos que tem na tela. Vou botar index 5, top, 0, para garantir que ela apareça bem em cima, left, 0, para garantir que ela comece bem na esquerda. Ok? Então tá bom. Vamos testar essa parte aqui. Pronto, tá aqui. Nosso background do nosso modal já está feito. Ok? Vamos continuar então. Posterior ao modal back, eu preciso criar a minha modal em si. Posterior ao modal back, eu preciso criar a minha modal, onde vai aparecer os dados, certo? Então eu vou criar aqui, de class, modal. Ok? Essa é a principal. Certo? Aí você pode criar várias classes, passar depois os parâmetros aqui, passar a classe aqui, alterar a classe aqui, fica pra você. Pode criar um modal MD, com tamanhos distintos. Tá? Vou criar só um modal aqui, bem simples, e vou criar aqui em cima então o CSS para essa modal. Ok? Então vou criar aqui, ponto modal. Opa, não fechei alguma coisa. Ah, tá. Aqui. Pronto. Então, essa CSS da modal aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu quero um width 50, ou seja, ele tem um comprimento de 50%. Então tá bom. Pronto, tá aqui. O nosso background do nosso modal já está feito. Ok? Vamos continuar então. Posterior ao modal back, eu preciso criar a minha modal, onde vai aparecer os dados, certo? Então eu vou criar aqui um div class modal. Ok? Essa é a principal, certo? Aí você pode criar várias classes, passar depois os parâmetros aqui, passar a classe aqui, alterar com JavaScript, aí fica por você. Pode criar um modal MD com tamanhos distintos, tá? Eu vou criar só uma modal aqui, bem simples, e vou criar aqui em cima então o CSS para essa modal, ok? Então eu vou criar aqui ponto modal. Opa, eu não fechei alguma coisa. Ah, tá. Aqui. Pronto. Então, essa CSS da modal aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu quero um widget 50, ou seja, ele tem um comprimento de 50% da tela visível. Então, 50 VW, tá? Vou botar um height de 80 VH, ele tem de altura 80% da tela visível, certo? O position relative, ok? Aí, eu vou criar aqui, ó, margin 5% alto, para centralizar essa div aí, certo? Vou criar um background color, vou colocar aqui um, pode ser assim, aqui, vamos ver como vai ficar, a gente muda depois, um border radius, a gente px, a gente coloca um border, vou botar um border também, um px solid, vamos colocar uma porcentagem aqui, pronto, até aqui, tá? E por enquanto, é isso aí, vamos testar pra ver como vai ficar essa modal, ela tem uma altura, então a gente vai conseguir visualizar bem ela aqui, vamos ver, pronto, tá aí, e inicialmente, essa é a nossa modal, agora para dar um ar mais de modal aí mesmo, vamos implementar um box shadow também, nesse CSS da modal aqui, então vou botar um box shadow, pra quem não sabe, eu sou um element, tá? Box shadow, eu quero botar inset, é um sombreamento para dentro, ok? De 0, 0, 1 mm, aqui, 0, 0, 1 mm, e a cor eu vou botar um cinza um pouco mais clarinho, vou botar aqui, 9, ok? Está aqui, e modal. Pronto, tem um sombreamento aqui um pouco mais claro do que a borda que eu coloquei, ok? Vou botar isso aqui, vou botar um sombreamento para fora. Vou botar um sombreamento para fora, vou colocar um vírgula e inserir um novo sombreamento aqui. Então vou colocar 0, 0, 0, vou colocar 1, mm, e vou botar um cinza um pouco mais escuro, 42, 42, 43. Pronto, vou testar aqui, modal. Pronto, já fica uma carinha um pouco mais de modal, certo? Então agora, pra gente poder manipular melhor sem ficar atualizando essa página aqui, vamos adicionar aqui um header no modal, tá? Já coloquei 3 elementos nesse modal, tá? Vamos colocar um header, um content, para colocar um conteúdo aqui, e vamos colocar um footer, ok? Vamos lá então. Primeiramente, dentro desse modal, então vou incluir um modal, uma div, class modal, header, certo? Seria o do meu modal, ok? Pronto. Até aqui. Vamos ver. Pronto. Tá aí. Inicialmente, essa é a nossa modal. Agora, para dar um ar mais de modal aí mesmo, vamos implementar um box shadow também nesse CSS da modal aqui. Então, vamos botar um box shadow. Para quem não sabe, é o sombreamento, tá? Box shadow. Aí eu quero botar inset, um sombreamento para dentro, ok? De 0, 0, 1 mm.
001em e a cor. A cor eu vou colocar um cinza um pouco mais clarinho. Então vou botar aqui 9E, 9E, 9E. Ok? Vou testar aqui. É modal. Pronto, tem um sombreamento aqui um pouco mais claro do que a borda que eu coloquei. Ok? Vamos alterar isso aqui. Vamos botar também um sombreamento para fora. Para botar um sombreamento para fora, pode colocar com vírgula e inserir um novo sombreamento aqui. Então vou colocar 0, 0, 0. Aqui vamos botar 1 em e vamos botar um cinza um pouco mais escuro, 42, 42, 42. Pronto, vamos testar aqui. Modal. Pronto, já fica com uma carinha um pouco mais de modal, certo? Então agora, para a gente poder manipular melhor sem ficar atualizando essa página aqui, vamos adicionar aqui um header no modal, tá? A gente vai colocar 3 elementos aqui nesse modal, tá? Vamos colocar um header, um content, para colocar um conteúdo aqui, e vamos colocar um footer, ok? Vamos lá então. Primeiramente, dentro desse modal, então vou incluir um modal, uma div, class modal, header, certo? Que seria o cabeçalho do meu modal, ok? Nesse cabeçalho, eu quero ter um título e um botão para fechar. Então, eu vou colocar aqui, vou botar assim, meu modal principal, certo? E vou colocar um button aqui e vamos adicionar uma classe para ele, que seria, a gente vai criar essa classe, tá? Então vamos botar assim, close modal, tá, ok? Pronto, esse é o nosso button. Vou botar aqui com um X só, dá para adicionar ícones, aí você usa a sua criatividade aí, ok? Eu vou colocar só assim para encurtar a aula, senão a gente vai se espichar muito. Agora eu vou definir aqui, então, o meu CSS para o modal header e para o close modal também. Então, modal header. Pronto, modal header. Agora eu vou definir aqui então que vai ter um padding de 15 px, não, padding. Vou definir todos eles aqui já, 15 e 20 px, ok? Vertical line, a gente clica centralizado para baixo, middle, font size, 15 pt, ficou um tamanho legal. O color, a cor da fonte, vou colocar um cinza escuro. Vou colocar um font weight também, font weight, bold. Vou colocar um border bottom, para dar o diferencial entre uma div e a outra. Então, vou colocar border bottom, e vou colocar um px, solid. Vou colocar um cinza um pouco mais clarinho, então sem, ok? Acredito que assim já fica bem legal. Pronto, vamos botar aqui também o close modal, ok? Vou colocar assim. Aqui tá fechando a foto. Bom, enfim, vou continuar aqui então. O close modal. Então vamos incluir aqui um close modal, né? Eu vou definir esse botão com position, absolute, ok? Vou botar um widget, 40px, float para ele flutuar para a direita, right, certo? Aí vamos definir o posicionamento dele, tá? Então eu vou botar assim, right, da direita, eu quero 10px, 10 pixels, e do topo, eu quero 10px também, para ficar uma borda legal ali. Então eu vou colocar um text align, center, no botão, line height, quem não sabe esses valores aí, pessoal, eu recomendo que você no CSS, tem muita coisa legal para fazer com CSS, tá? Então background color, vou botar um vermelho bugado aqui, vamos ver, B7, C1C, essa coisa aqui, tá? Vou colocar um border nele, 1px, solid, vou colocar um vermelho também, um vermelho um pouco mais escuro, tá? 62, 8, 28, pronto, essa é a borda do nosso botão. Vou botar um border radius também, border radius, opa, radius de 10px, font size, 10. Aí aqui vamos colocar uma transition dele, 0.3 segundos, linear. Essa aqui é a transição que eu vou botar o mouse em cima, ele vai fazer a transição que a gente vai anotar embaixo aqui, certo? Vou botar o cursor point também, só pra ficar bem legal. Pronto. Abaixo, a gente vai anotar o hover, ou seja, a função que o mouse estiver sobre o botão, certo? Então vou botar aqui ponto, close modal, 2 pontos, hover, ok? Então, quando o mouse for colocar sobre o botão, a gente vai ter uma configuração diferente. É só uma coisa, vamos mudar apenas a cor. Então, aqui, background color, vamos colocar um vermelho um pouquinho mais claro. B, 5, 0, 0, 0, 0, ok. Pronto. Então, quando o botão estiver no foco. Então, vamos incluir aqui um close modal, tá? Eu vou definir esse botão com position, absolute, ok? Vou botar um widget, width 40px, float para ele flutuar para a direita, então right, certo? Aí vamos definir o posicionamento dele, tá? Então eu vou botar assim, right da direita, eu quero 10px, 10 pixels, e do topo eu quero 10px também, para ele ficar
uma borda legal ali. Também vou colocar aqui um text align. Text align center no botão. Line height. Line height. Para quem não sabe esses valores aí, pessoal, eu recomendo que dê uma estudada aí no CSS. Tem muita coisa legal que dá para fazer com CSS, tá? Vamos lá então. Background color. Vou colocar um vermelho bugado aqui, vamos ver. B7 1C1C. Essa cor eu já tenho anotado aqui, tá? Vou colocar um border nele. De um PX solid. Vamos colocar um outro vermelho também. Um vermelho um pouco mais escuro. Tá? 62 828. Pronto. Essa é a borda no nosso botão. Vou botar um border radius também. Border radius. Opa. Radius de 10 px. Font size 10. E aqui vamos colocar uma transition nele 0.3 segundos linear. Isso aqui é a transição. Quando eu botar o mouse em cima, ele vai fazer a transição que a gente vai montar agora embaixo aqui, certo? Vou botar o cursor pointer também, só para ficar bem legal. Pronto. Abaixo, a gente vai montar o hover, ou seja, a função quando o mouse estiver sobre o botão, certo? Então, vou botar aqui ponto close modal, 2 pontos, hover. Ok? Então, quando o mouse for colocado sobre o botão, a gente vai ter uma configuração diferente. Mas só uma coisa, vamos só mudar apenas a cor. Então, vou botar aqui background color. E vamos colocar um vermelho um pouquinho mais clarinho. B50000. Ok. Pronto. Então, quando o botão estiver no foco, ele vai alterar a cor para essa cor que a gente colocou aqui. Certo? Vamos testar? Então, vamos ver aqui. Modal. Pronto. Então, eu tenho aqui agora o meu header, ok? Com o meu título. E eu tenho o meu botão aqui. A fonte ficou feia, né? Então, vou botar uma fonte aí. Vou botar um color. Modal. Color white. Vai ficar um pouquinho mais legal. Dá pra botar também aqui um font weight, não sei se já tem. Não tem não. Vou botar um font weight aqui. Font weight bold. Temos a função então aqui, o close modal, certo? No botão. Ainda não. Então vamos colocar aqui. Um clique. Close modal. Certo? Pronto. Agora sim. Então a gente já tem a função close modal e a open modal. A open modal já foi definida. Agora vamos definir a função close modal. Function close modal. Tá? A close modal vai fazer o que? Ela vai apenas retirar o modal que está na tela. Function. Opa! Agora sim. Então o que a gente vai pegar? Vamos pegar pela classe o modal que está na tela. Como sempre vai ter apenas um modal aberto, então a gente só pega pela classe que está ali. Tem que colocar como padrão, tá? Coloca modal back como padrão, modal back, então ponto remove, certo? E ele vai remover essa tela de modal, ok? Vamos testar aqui então. Modal remove, pronto, tudo funcionando normalmente. Até aí está
tudo certo. Ok? Na próxima aula, então, a gente vai colocar uma suavização aqui nessa aparição do modal aqui, certo? E também quando a gente retirar. Vamos montar também o content aqui dele e o footer, certo? Eu agradeço demais aí a quem assistiu o vídeo até aqui e espero vocês para a próxima aula. A gente vai dar continuidade, certo? Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o like aí, curtir, comentar e compartilhar aí com quem você acha que precisa ver essa aula aí. Ok? Muito obrigado por tudo e até a próxima.